Ricardo Gutierrez. Eu vou apresentar o funcionamento da esfera armilar. O que a gente tem aqui é um instrumento de astronomia antigo. Ela foi concebida na antiguidade pelos gregos, principalmente Aristídeos e Timócrates da escola de Alexandria, aunque outras pessoas acham que foi Eratóstenes quem sistematizou o conhecimento da esfera armilar. Então, uma primeira característica que tem a esfera é que ela está constituída por anéis. De aí vem o nome. O nome vem do grego que significa armilar ou armilhar, e armilhar significa, armilha significa anel, ou seja, ela é uma esfera que está constituída de anéis. Outra coisa importante para se observar é que a esfera armilar o que faz é que materializa as principais linhas do céu. Então, o que a gente tem aqui, começando pela base, é uma roça do humus, em diferença à roça dos ventos. Os ventos podem dar informação da frequência dos ventos. A roça do humus das direções. Então, na base da esfera sempre fica essa roça, porque é bem importante ela estar sempre posicionada, localizada na direção leste-oeste. Para isso, então, usualmente se utiliza uma bússola. Ou se já você sabe qual que é essa direção, então já você coloca ela. Então veja isso, eu estou fazendo aqui uma rotação da esfera num plano. Então a gente poderia falar que temos um grau de liberdade e estamos fazendo uma rotação nesse plano do horizonte. Então temos a roça do humus, a bússola, e um outro elemento que fica aqui é o horizonte. Esse horizonte que está aqui, esse horizonte vai ter uns números. Esses números vão dar informação do nascer e do pôr do sol em determinadas latitudes. Então temos roça dos humus, a bússola, o horizonte. Esse horizonte vai materializar o horizonte da gente, no horizonte em que a gente está. E aqui então temos os anéis, que estão constituídos por um meridiano do observador, que aqui chama latitude, porque permite colocar a latitude do local em que eu vou estar. Tem os polos celestes, tem diferentes tipos de polo, sim, tem diferentes tipos de norte. Então está o norte magnético da Terra, está o norte terrestre da Terra e está o norte celeste, o polo celeste norte. No caso seria esse pontinho daqui, essa bolinha aqui. Além disso, então, tem uns anéis que vão configurar a esfera, vão permitir com que os outros anéis que estão, nesse caso aqui, transversal, que está perpendicular, que vai ser o equador celeste, possam ficar certinhos. Então, esse daqui, normalmente se fala que é uma ascensão reta no vocábulo astronômico. Ele não tem, na verdade, muita importância na esfera propriamente dita. Os que são mais importantes vai ser esse anel que está aqui no meio, que vai ser a projeção do equador terrestre no céu, ou seja, ele vai ser o equador celeste. E essa outra aqui, que está fazendo um ângulo, que esse ângulo aqui vai ser de 23,5 graus, que é a eclíptica. Essa eclíptica é o caminho que o Sol faz ao longo do ano, e é o caminho que os planetas, no geral, também foram planetas na antiguidade, sim, eram considerados planetas. Então temos a configuração, a latitude, que também é o meridiano do observador, os polos, o eixo da Terra, também está materializado o eixo da Terra, e aqui tem a representação da Terra, que é o globo terrestre. Esses seriam então os principais elementos da esfera. Tem algumas esferas que, além desses anéis, tem outro anel acá que está materializando o polo, o círculo polar, que seriam aqui círculo polar ártico e círculo polar antártico. Projeções desses no céu, ou seja, seriam projeções no céu desses círculos. Então, eu vou colocar aqui, vou direcionar a esfera para a latitude
de Florianópolis, o que significa então que quando eu coloco os 23 graus marcando no horizonte, aqui 27 graus, sim, significa que o eixo da Terra, bom, seria 27 graus norte, sul, desculpa. Então, no 27 graus sul, significa que o eixo da Terra, para as pessoas que estão em Florianópolis ou em qualquer dessa latitude de 27 graus, ele se encontra 27 graus acima do horizonte. Sim? Aqui. O que a gente pode ver desde aqui seria esse ângulo ao hemisfério, desde o hemisfério sul. Se eu vou para o hemisfério norte, então vai mudar. E nesse caso, então, para 45 graus de latitude norte, então o eixo da Terra vai estar 45 graus acima do horizonte. Muito bem. Então, a primeira coisa que se faz é orientar a esfera nesse plano. A segunda seria utilizar o outro plano de rotação, que seria o plano da vertical, seria esse daqui, que é o que estou fazendo. Sim? Se eu estou no Equador, então vai ficar na horizontal o eixo da Terra. Mas, como estamos em Florianópolis, então vou colocar 27 graus sul. Acontece o seguinte. Temos, então, agora, esse outro grau de liberdade, que seria a rotação sobre um plano aqui. Além disso, a esfera como um todo tem uma outra rotação, que seria num plano que vai variar. Nesse caso, vai variar dependendo da latitude. A outra variável que vai entrar em jogo vai ser o tempo. Por quê? Porque sempre o Sol vai na eclíptica, sempre o Sol vai na eclíptica. Então, quando a gente está no verão, por exemplo, aqui em Florianópolis, então eu vou colocar o Sol em dezembro ou em janeiro, sim? E o que eu vou ver é o seguinte, eu vou ver que o Sol vai estar nascendo ao sul do horizonte leste. E vou poder também prever, observar o horário de nascer. Nesse caso acá, estou vendo que está bem mais próximo das 4 da manhã. Então o Sol, nessa data, em janeiro, está nascendo 4h15 por aí, 4h20. Ele vai vir, o Sol vai vir. Então é bem importante, quando está se utilizando a esfera armilar, poder fazer com o corpo, lembrar que o que a gente está vendo aqui é o que está acontecendo lá fora, sim? Ou seja, a esfera armilar, uma das propriedades mágicas, vamos dizer assim, da esfera, é que eu estou vendo desde fora o que acontece numa esfera muito grande na que eu estou dentro. Então, por isso é bem importante sempre, quando estou falando dos pontos cardeais, lembrar que são pontos que estão lá no horizonte. E por isso é bem importante, então, assinalar. Então, o Sol vai nascer bem ao sul do horizonte leste, do ponto cardeal leste. Ele vai vir aqui. E ao meio-dia solar, que nem sempre é conhecido como meio-dia do relógio civil, o Sol vai estar quase em cima das cabeças, sim? Eu até poderia medir isso, sim? Poderia fazer uma escala aqui, pegar um transferidor e medir. E o cálculo assim simples seria 4 graus aproximadamente, porque seria a latitude, que é 27, menos a inclinação do eixo da Terra com relação ao plano, que é 23 graus, então vai ser 4 graus aproximadamente. O que vai acontecer depois? O Sol vai continuar seu caminho e ele vai se pôr ao sul também. E também, então, aqui eu posso ter uma aproximação do horário em que o Sol vai se pôr. Então, o Sol vai se pôr quase às 8 da noite. Por isso que a gente tem horário de verão. Vai somar mais uma hora para as pessoas, para a gente achar que está nascendo quase às 6 da manhã e não às 4 da manhã, e aproveitar esses momentos de luz à noite. O Sol vai, então, quando o Sol se põe, o Sol vai embora
embaixo do horizonte, e o que acontece é que a gente vai ter então aqui a noite. Está entrando a noite, então sempre o Sol à noite está embaixo do ponto em que a gente se encontra na Terra. Como essa variável vai mudando, essa variável, se eu estou em Florianópolis, se a latitude sempre é fixa e o horizonte também sempre é fixo, a variável que pode mudar nesse caso seria o tempo. Então, quando muda o tempo, o que eu vou começar a observar é que o Sol vai estar sempre bem mais próximo do horizonte, do ponto cardeal leste. Então, nesse caso, em fevereiro, ele vai nascer um pouquinho mais tarde, tipo 5 da manhã, e vai estar perto do leste. Vai vir, vai ficar bem mais longe do zenite, que seria esse ponto cardeal. E podemos pensar que temos 7 pontos cardeais, considerando 4 no plano horizontal, leste, oeste, norte e sul, acima, que seria o zenite, embaixo, que seria o nadir, e para muitas comunidades ancestrais, a gente tem outro ponto cardeal, que é a gente, ou adentro. Então, nesse dia, o Sol vai estar um pouco mais longe do zenite e vai continuar o movimento para se pôr às 19 horas próximo do leste. Já em março, então, em março o Sol vai estar bem no dia do equinócio, nascendo pelo ponto cardeal leste. E esse dia, como o Sol está se movimentando por o anel que está marcando o ponto leste-oeste e a projeção do círculo do Equador aqui, que é um círculo máximo no céu. Então esse dia eu posso medir a latitude. Aqui a gente poderia medir a latitude de Florianópolis, que é 27 graus. E o Sol vai se pôr às 18 horas. Nasce às 6 horas, vem e vai se pôr às 18 horas. Sim? É dia de equinócio, é igual noite e noite. E logo depois disso, então, em abril, em maio, o Sol vai nascer mais para o norte. O Sol vai ficar no norte, no hemisfério norte, um pouquinho mais tarde, vem e ao meio-dia vai estar ainda mais inclinado e vai se pôr ao norte também. Acontece que vamos chegar no limite, que vai ser em junho. Aqui a gente pode entender o que significa o solstício. Por quê? Porque ao longo do tempo, o que eu estou vendo é que o Sol está indo na direção do sul para o norte, no horizonte. Se eu tiro uma foto, que é muito bom fazer esse exercício com as crianças, de desenhar e sempre desde um ponto, sempre observar o Sol, o nascer ou pôr do Sol, o que eu vou ver é que o Sol está se movimentando na direção do horizonte leste, na direção norte, e vai ter um momento em que o Sol vai ficar parado, porque fisicamente, quando um objeto está se movimentando numa direção com um sentido determinado e esse objeto quer ir na direção contrária, obrigatoriamente ele vai ter que ficar parado, diminuir a velocidade, ficar parado e voltar. Então, solstício significa Sol estático, Sol quieto, Sol parado. Depois de junho, então, que é o limite, o Sol vai nascer depois das 7 da manhã, vai vir, podemos observar o ângulo de inclinação, sombras muito longas, e o Sol vai se pôr ao norte também, tipo 17 horas, certo? Então, a esfera armilar está dando essa informação de como é que é o movimento do Sol no céu. Sempre é importante fazer essa referência. E além disso, está dando a informação do nascer e do pôr do Sol. Depois, então, de junho, em julho e agosto, o Sol retorna de novo. Então, se eu estou observando esse movimento no horizonte, o que eu vou ver é análogo a um pêndulo, sim? Que quando está perto do equinócio, o Sol está se movimentando muito rápido, e quando está chegando no solstício, ele vai sempre bem mais devagar, fica parado e retorna de novo, aumentando a velocidade. Nesse caso seria uma velocidade angular. Então, retorna ao Sol, e em setembro ele está de novo no equinócio. Então a gente pode dividir o ano em 3 meses que estão referenciados, de dezembro até março, de março
até junho, de junho até setembro e de setembro até dezembro de novo. Referenciados quase sempre nos dias 21, 22 e 23 desses meses. O legal da esfera armilar é que a gente pode pensar o que está acontecendo em outros locais do mundo. Então, por exemplo, se eu vou para o Equador, para as terras tropicais do Equador, o que eu vou ver é o seguinte: aqui a gente poderia fazer essa correlação com o que são as estações do ano. A gente está em Florianópolis, estaríamos no que chama o subtropical. Mas se eu vou para o Equador, a Terra vai ficar nessa posição e o Sol sempre vai nascer com relação ao horizonte, vai ser sempre vertical. Aqui a gente tem um ângulo, lá vai ser sempre vertical. O que vai acontecer é que no equinócio, por exemplo, em setembro, o Sol vai estar no zenite ao meio-dia e vai estar gerando muita energia, vai estar produzindo muita evaporação na parte dos lagos, das lagunas, do mar, e então vai começar a temporada de chuva. Ou seja, a esfera permite fazer o link, permite ligar com a meteorologia. Por quê? Porque em setembro vai começar a temporada de chuvas, o Sol nasce exatamente pelo leste, se põe pelo oeste, e depois o Sol vai estar fazendo esse mesmo movimento que a gente tem, vai nascer mais ao sul, ao meio-dia vai estar ao sul e vai se pôr ao sul. Acontece que nas proximidades do Equador, nas regiões equinociais, não tem como a gente decidir por um hemisfério. Por quê? Porque eu não estou nem no hemisfério norte nem no hemisfério sul. E a amplitude lumínica é quase a mesma. Então, não seria uma escolha, nenhuma das duas, nem o hemisfério norte nem o hemisfério sul. Ou seja, seria a gente fazer a média entre, por exemplo, as 5 e as 7, as 6 e as 6. Sempre o Sol no Equador vai nascer e vai ter uma amplitude de 12 horas de dia e 12 horas de noite. Ou seja, a gente não tem essas mudanças na amplitude horária, que sim, é bem visível no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, por isso, aqui é uma informação supérflua. A gente não precisa dessa informação. E, então, em setembro, em outubro, em dezembro, o Sol vai nascer, vai ser o solstício, vai nascer muito mais ao sul, vai vir ao meio-dia, vai estar ao sul, 23 graus ao sul, e vai se pôr ao sul também. Logo depois, o Sol retorna de novo, e em março vai estar nascendo de novo no leste, meio-dia fica a pino, e vai se pôr no oeste. E já em junho, julho, o Sol vai estar bem ao norte, nascendo ao norte e se pondo ao norte. Eu quero apontar aqui que para essas latitudes é bem importante o dia do equinócio, o dia que o Sol fica pino, porque é o dia que começa a temporada de chuvas. Então, muitas vezes, as celebrações que tem, no caso os indígenas, são celebrações que estão relacionadas com esses dias e não com o dia dos solstícios, como acontece no hemisfério norte. Vamos para o hemisfério norte. Então, se a gente vai, por exemplo, vamos por Canadá, Alasca, latitudes bem altas ao norte, 67, 70 graus de latitude norte, essa vai ser a configuração que vai ter a Terra, sim. E dependendo do dia, então eu vou ver, se estou, por exemplo, em março, o que eu vou ver é que o Sol vai nascer pelo leste, sempre vou ver o Sol ao sul, ao meio-dia vai estar ao sul, está aqui bem próximo do horizonte e vai se pôr ao sul. Como é o dia do equinócio, nasce às 6 da manhã, se põe às 6 da tarde. Depois, em abril, ele vai estar nascendo às 3 da manhã, já ele está indo mais para o norte, ele vem meio-dia, fica um pouquinho mais acima do horizonte e vai se pôr bem ao norte. E vai ter um dia lá, no dia do solstício, em que o Sol, se eu estou numa latitude muito alta, vou conseguir ver o Sol ao meio-dia. Desculpa, meia-noite lá,
Sol nasce à meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, meio-dia, o Sol fica o mais acima do horizonte possível, sempre ao sul. Vai continuar o Sol, vai começar, a gente vai pensar que está se pondo o Sol, só que um momento depois o Sol de novo volta. Ou seja, a gente tem o Sol de meia-noite, que é chamado. Na outra latitude, o Sol consegue se pôr e fica embaixo do horizonte. As pessoas chamam de noite branca, porque ainda fica uma luz. Acontece que isso é nessa época do ano. Junho, julho, agosto, o Sol está nascendo muito cedo, 4 da manhã, vem, se põe às 20 horas. Em setembro, dia do equinócio, o Sol vai nascer às 6 da manhã, vai vir meio-dia e vai se pôr às 6 da tarde. Depois vão começar os dias curtos, as noites longas. Então, por exemplo, em novembro, outubro, o Sol vai nascer às 9, 8 da manhã, bem mais para o sul, e vai se pôr às 16 horas. E vai ter um dia lá, em que a gente vai estar esperando o nascer do Sol, e o Sol não vai conseguir nascer, porque o Sol vai estar embaixo do horizonte. Retorna de novo o Sol, isso foi em dezembro, já em janeiro, março, o Sol começa a nascer de novo, 10 da manhã e se pôr às 14 horas, e volta de novo para o norte. Já para finalizar, então, a gente poderia ver o hemisfério a qualquer dos polos. Por exemplo, aqui nesse caso a gente estaria no polo sul, março, que a gente está vendo no dia 21 de março, e meio Sol girando no horizonte. Estaria meio Sol girando constantemente no horizonte, e depois disso o Sol vai embora, a gente vê uma luz que está dando voltas, e começamos a ficar 6 meses em que a gente não vê o Sol. Depois disso, em setembro, o Sol começa a nascer, meio Sol, a gente vê meio Sol, passa nos dias, em outubro, ainda está o Sol girando, está girando, novembro, o Sol está um pouco mais acima, e o limite, que vai ser 23 graus acima do horizonte, vai ser em dezembro, que são 3 meses em que o Sol está dando voltas ao redor, e depois disso o Sol vai começar a descer, outros 3 meses mais, até que em março de novo está no horizonte. O que significa isso? Que a gente tem 6 meses de Sol, 6 meses da noite. Algumas perguntas podem se plantear aí, como por exemplo, se eu estou no polo, onde que fica o leste? Se eu estou vendo o Sol constantemente dando voltas ao redor do ponto em que eu estou, sim? Como eu faço para conhecer a hora? Se sempre está o Sol aí, que eu posso falar que é meio-dia solar quando o Sol está no ponto mais alto do céu. Então, são perguntas que são bem interessantes para a gente analisar quando está pensando na esfera armilar. Bom, é isso. Muito obrigado por escutar. Faz propaganda da Cefaz. Esses instrumentos são construídos por uma empresa que a gente tem, que chama Instrumentos Astronômicos, que agora está sendo levada para a Colômbia, mas que ainda ficam aqui. Algumas pessoas sem interesse podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado.